Você já ouviu falar dos nomes que não devem ser ditos? Aqueles que, quando pronunciados, podem invocar algo que vai além da nossa compreensão. Algo que não pertence ao nosso mundo? Hoje, você vai descobrir a história de uma maldição que tem aterrorizado aqueles que ousaram brincar com o desconhecido. Prepare-se, porque o que está prestes a acontecer vai fazer você repensar todas as palavras que já disse em voz alta. O vento frio da madrugada sibilava pelas frestas da janela, enquanto Leonardo digitava furiosamente em seu computador. Os olhos ardendo de cansaço e a xícara de café ao lado já estava fria. Passara horas navegando em fóruns obscuros da internet, investigando lendas urbanas esquecidas. Era seu passatempo favorito, mas dessa vez algo diferente chamara sua atenção. Um manuscrito digitalizado, postado anonimamente, com um título que o intrigou de imediato: Os nomes que não devem ser ditos. O documento, escrito em uma caligrafia tremida e antiga, listava uma série de nomes acompanhados de um aviso sinistro. Quem ousar pronunciá-los invocará sua própria condenação. Leonardo franziu a testa. Já lera sobre maldições ligadas a palavras proibidas, mas esse manuscrito parecia diferente. Havia relatos anexados, histórias de pessoas que haviam dito um dos nomes e dias depois desapareceram sem deixar rastros. Algumas mensagens eram desesperadas, descrevendo sensações de serem observadas ou perseguidas por algo invisível. Decidiu compartilhar a descoberta com seus amigos mais próximos, Júlia e Gustavo, durante uma chamada de vídeo. Gustavo riu ao ouvir a história. "Você realmente acredita nisso, cara?" debochou. Júlia, mais contida, parecia intrigada, mas cética. Leonardo rolou a tela do documento e mostrou a lista de nomes. Se é só uma bobagem, por que tantas pessoas teriam medo de falar? Gustavo ergueu uma sobrancelha e sorriu de lado. "Quer saber? Eu vou dizer um desses nomes agora." Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Gustavo, não faz isso." Mas era tarde demais. A voz do amigo ecoou pelo fone de ouvido, pronunciando um dos nomes proibidos. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A tensão no ar era quase palpável. Leonardo sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem, mas Gustavo apenas riu. "Viu? Nada aconteceu." O tom de desafio na voz do amigo o incomodou, mas ele decidiu ignorar. Júlia, por outro lado, não parecia tão convencida. "Talvez você devesse ter mais cuidado com essas coisas, Gustavo. Não sabemos de onde isso veio." A conversa continuou por mais alguns minutos até que cada um se despediu e encerrou a chamada. Mas naquela noite, Leonardo mal conseguiu dormir. Um desconforto estranho se alojara em seu peito, e a lembrança da voz de Gustavo pronunciando o nome ecoava em sua mente. Era por volta das 3 da manhã quando seu celular vibrou sobre o criado mudo. Meio sonolento, ele pegou o aparelho e franziu a testa ao ver que era uma mensagem de Gustavo. "Cara, tem algo errado. Eu sinto que tem alguma coisa aqui comigo." Leonardo sentou-se na cama, agora completamente desperto. Antes que pudesse responder, outra mensagem chegou. "Estou ouvindo ruídos estranhos. Não sei explicar. Parece que tem alguém respirando perto de mim." O coração de Leonardo disparou. Ele digitou rápido. "Você está bem? Quer que eu ligue?" Nenhuma resposta. O tempo passou arrastado. Minutos pareceram horas. Então o telefone vibrou mais uma vez. Eu vi algo no espelho. Não estou sozinho. O telefone de Leonardo permaneceu silencioso depois daquela última mensagem. O pavor se instalou em seu peito. Ele tentou ligar para Gustavo, mas as chamadas iam direto para a caixa postal. O tempo passava e cada minuto de silêncio apenas alimentava sua inquietação. Incapaz de esperar, ele decidiu mandar uma mensagem para Júlia. "Gustavo está estranho. Ele me mandou umas mensagens assustadoras e agora não responde mais. Você pode tentar falar com ele?" Júlia respondeu quase imediatamente. "Que tipo de mensagem? Ele tá te assustando de propósito?" Leonardo hesitou antes de tirar um print da conversa e enviá-lo. Segundos depois, a resposta de Júlia chegou. "Isso não é normal. Vou ligar para ele agora." Mas Gustavo não atendeu. Na manhã seguinte, Leonardo,
e Júlia decidiram ir até a casa do amigo. O sol ainda nem havia surgido completamente quando chegaram. A porta da frente estava entreaberta, um detalhe que fez o estômago de Leonardo revirar. Ao empurrá-la com cautela, um cheiro denso e metálico invadiu suas narinas. O apartamento estava em completo silêncio. Tudo parecia em ordem, exceto por um detalhe perturbador. O espelho da sala estava estilhaçado, e marcas de mãos sujas de algo escuro cobriam a superfície quebrada. Leonardo sentiu um arrepio na espinha ao se aproximar. Seu olhar foi atraído para o reflexo distorcido. Algo parecia se mover na imagem fragmentada, mesmo que a sala estivesse vazia. Então, Júlia gritou. Gustavo estava no chão do quarto, imóvel, os olhos arregalados e a boca aberta em um grito mudo. Seu rosto congelado em puro terror. Leonardo nunca vira algo tão horrível em sua vida. E então, atrás dele, um sussurro ecoou. Baixo, quase imperceptível. Mais um nome. O medo era sufocante. Leonardo e Júlia ficaram paralisados por alguns segundos encarando o corpo sem vida de Gustavo. O quarto parecia mais frio do que o resto do apartamento e um peso invisível pressionava seus ombros. Temos que sair daqui, sussurrou Júlia, puxando Leonardo pelo braço. Mas ele hesitou. Algo no reflexo do espelho quebrado chamou sua atenção. Entre os cacos espalhados pelo chão, havia palavras rabiscadas com pressa, quase ilegíveis. Ele me viu. Ele está vindo. Não diga outro nome. Leonardo sentiu seu coração acelerar. Ele olhou para Júlia, que também havia lido. O pavor em seus olhos refletia o que ele sentia. Então, do corredor escuro, o som de passos, lentos, arrastados. A porta do quarto se fechou com um estrondo e o ar pareceu sumir. Leonardo segurou a mão de Júlia com força. Não estavam mais sozinhos. O silêncio era opressor. Leonardo tentou girar a maçaneta, mas a porta não se movia. Júlia olhava em todas as direções, os olhos arregalados, buscando algo, qualquer coisa, que pudesse tirá-los dali. No espelho quebrado, algo se movia. A princípio eram apenas sombras tremulantes, mas logo os contornos tomaram forma. Um rosto pálido, de olhos fundos e sem expressão, emergiu da escuridão refletida. Os lábios se mexeram sem emitir som, mas Leonardo soube o que dizia. Mais um nome. A pressão no ambiente aumentou. Júlia começou a ofegar, apertando o braço de Leonardo com força. A sombra dentro do espelho começou a se arrastar para fora, distorcendo-se, saindo do vidro como se atravessasse a barreira, entre os mundos. O que quer que fosse aquilo, queria que eles falassem mais um nome, e não ia deixá-los sair até que o fizessem. Leonardo se sentiu sufocar sob a pressão invisível que crescia ao seu redor. A sombra do espelho agora quase havia se materializado por completo, seus contornos distorcidos e pálidos. Cada vez que seus olhos se encontravam com aqueles de Júlia, o pavor que os envolvia parecia se intensificar. O que quer que fosse aquela coisa, ela não estava disposta a deixar que fugissem. Leonardo, não. A voz de Júlia se quebrou e ela parecia lutar contra uma força invisível. Não diga outro nome, não podemos arriscar. Mas a voz da criatura foi mais forte. O comando ecoou na mente de Leonardo com um peso insuportável. Diga mais um nome. O pedido não era mais uma sugestão, mas uma exigência. A sombra se arrastava para mais perto, seus dedos grotescos tocando a parede, e cada passo da criatura fazia o chão ranger como se estivesse quebrando em pedaços. Ele olhou novamente para o espelho, seu reflexo agora distorcido junto à sombra que o observava. Pensou em tudo o que havia lido sobre aquelas maldições. Tudo o que ele sabia era que um nome não poderia ser repetido, não poderia ser dito de novo, ou a maldição se espalharia. E se a maldição já estivesse sobre eles? Se o que quer que estivesse ali já tivesse se fixado nos dois, e não houvesse, mas como escapar? Mas então uma ideia desesperada lhe ocorreu. E foi essa ideia que o fez falar. Ele olhou para Júlia, os olhos embaçados pela dúvida, pela raiva, pela dor. Não podemos sair sem tentar algo.
Um nome, mas um nome que eles não sabem. Um nome que eles não podem controlar. Ele não sabia se aquilo faria sentido, mas era a única chance. Júlia olhou para ele, seus olhos suplicantes. Você vai condenar alguém. Mas antes que pudesse dizer mais, Leonardo se virou para o espelho e gritou: Jorge! A criatura no espelho se congelou. Sua forma instável tremeu por um segundo, e então, uma explosão de energia escura surgiu, cobrindo todo o espaço ao redor. Um grito profundo e distorcido reverberou na sala, como se 1000 vozes estivessem sendo tragadas ao mesmo tempo. Leonardo sentiu a pressão no ar diminuir ligeiramente, como se a criatura tivesse sido temporariamente afastada. O reflexo no espelho mostrou algo completamente diferente. Uma distorção do espaço, como se o espelho estivesse se tornando uma fenda entre os mundos. Mas não era o suficiente. A criatura ainda estava ali. Júlia olhou para Leonardo, os olhos cheios de horror. Você fez o quê? Mas será que existe um escape? Ou será que a maldição já está nos alcançando, pronta para arrastar todos que se atreverem a seguir esse caminho sombrio? Você ousaria pronunciar um desses nomes proibidos? Ou seria melhor manter sua língua silenciosa e evitar o desconhecido? Se você ficou tão curioso quanto eu, não deixe de se inscrever e ativar o sino das notificações. Porque se você continuar explorando esses mistérios, saiba que nada será o mesmo. E quem sabe o que mais podemos descobrir no próximo vídeo. Você consegue enfrentar o desconhecido? Deixe nos comentários a sua teoria sobre o que aconteceu com Gustavo. E por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, antes que seja tarde demais.